Prezados ouvintes, meu nome é Gustavo Pereira de Faria Cordeiro, graduando em Engenharia Mecânica pelo Cefet-MG e já fui membro e coordenador da área de estabilidade e controle na equipe Cefat Aerodesign nos anos de 2017 e 2018 e capitão da equipe em 2019. Esse trabalho vai tratar do desenvolvimento de uma metodologia própria para a análise da estabilidade e controle longitudinal e estática de uma aeronave tailless. Nosso programa vai contar com uma breve introdução, a fundamentação teórica do trabalho, metodologia adotada na execução, apresentação dos resultados e, por fim, a análise e conclusão. Começando com a competição que participamos. A competição SAE Brasil Aerodesign tem a proposta de que seus participantes projetem aeronaves radiocontroladas de alta performance, confiável, leve e que carregue a maior carga. Assim, aeronaves das mais diversas configurações vêm sendo exploradas pelas equipes. Entre elas, há o modelo de asa voadora desenvolvido pela equipe Cefat Aerodesign no ano de 2019. Ele possui a configuração tailless, não possui empenagens e é apenas uma superfície de controle. Agora, falaremos das diretrizes da competição. Uma delas é que o projeto seja confiável, e para isso, a área de estabilidade e controle deve desenvolver um projeto completo e detalhado. Entretanto, as bibliografias mais utilizadas aplicam simplificações aos modelos na busca de didática e não desenvolvem uma metodologia clara e sólida de análise. Portanto, esse trabalho busca apresentar e desenvolver uma análise da estabilidade e controle longitudinal e estática que evita simplificações, aborda o envelope de voo mais completo e utiliza-se de soluções numéricas para facilitar os cálculos. Iniciando a fundamentação, iremos falar um pouco sobre os eixos pelos quais o movimento da aeronave é estudado. O eixo da Terra é aquele que, a partir de um ponto na superfície da Terra, é traçado o eixo X na direção norte geográfica, o Y na direção leste e o Z para baixo em direção ao centro da Terra. Já o de trajetória é aquele que descreve o movimento da aeronave em relação ao eixo da Terra com eixos rotacionados pelos ângulos de Euler, θ, Psi e Φ, correspondentes aos eixos X, Y e Z, respectivamente. Já o de corpo é um eixo fixo ao CG da aeronave e que se move com ela. Pode possuir posicionamento arbitrário, mas é comumente colocado com seu eixo X alinhado com a linha de referência da fuselagem e o eixo Z é direcionado verticalmente para baixo, perpendicular ao eixo X definido. O de vento também é definido a partir do CG da aeronave, mas tem o seu eixo X na direção da velocidade total e seu eixo Z, também para baixo e perpendicular ao X. Por fim, temos o eixo de estabilidade, que tem sua origem no CG, seu eixo X tem direção alinhada com a projeção do vetor velocidade no plano XZ do eixo de corpo e tem o seu eixo Z, direcionado verticalmente para baixo. Para o projeto de uma aeronave, é importante considerar o diagrama VN, que é um representativo de combinações de velocidades e fatores de carga, para o qual a aeronave deve ser resistente. A segunda lei de Newton diz que se um sistema de eixo de corpo sofrer uma força externa, ele é acelerado. Essa aceleração, medida em um sistema inercial, é apresentada como a seguinte equação. A partir dela, obtemos o fator de carga, que é a relação entre essa aceleração e a força de gravidade. E assim, podemos obter o diagrama VN. Falarei agora a respeito do coeficiente de momento em torno do CG. A imagem mostra curvas características de CM/CG para duas aeronaves. Nessa figura, o avião 2, ao sofrer um ganho de ângulo de ataque de B para C, passará a ter um momento positivo e assim aumentará cada vez mais o seu ângulo de ataque. Logo, ele é considerado instável. Já o avião 1, ao ser perturbado da mesma forma, terá um momento negativo, que reduzirá o ângulo de ataque e, portanto, retornará à posição inicial, sendo então uma aeronave estável. O cálculo numérico
é uma metodologia para resolver problemas matemáticos por intermédio de um software de que o usuário tenha mais domínio. Um uso para o método numérico é na obtenção de derivadas. Partindo da definição de derivada e considerando valores de h pequenos, podemos obter essa derivada numericamente, utilizando dois pontos, a partir desse esquema apresentado. Ao utilizar pequenos valores de h, aumenta-se a precisão, mas acaba aumentando o erro devido ao fator de arredondamento. Assim, é recomendado utilizar de 3 a 5 pontos, ao invés de apenas 2. A confecção de uma metodologia própria para a análise de estabilidade e controle longitudinal de uma aeronave pode ser dividida em 5 etapas. Ao iniciar, é importante definir um envelope de voo completo e detalhado, que deve conter os seus pontos analisados. Nesse trabalho, utilizamos o diagrama VN da aeronave e busca-se cobrir todo o seu escopo, considerando os fatores de carga máximos e mínimos para suas respectivas velocidades de operação. Após a definição do envelope de voo, é necessário estabelecer os critérios de projeto a serem cumpridos. Estes podem ser delimitados a partir de experiência prévia. O ensaio segue que se inicia com uma margem estática alta e vai reduzindo até o mínimo aceitável pelo piloto, bibliografias que podem sugerir valores e pela missão de voo proposta por desempenho. Um exemplo de critérios são esses apresentados. Vale ressaltar que esses critérios não são fixos e podem mudar de acordo com o refinamento de cálculos e ensaios em voo ao longo do projeto. Essa etapa foca no equacionamento de todas as forças e momentos aplicados à aeronave em torno de seu CG, utilizando um diagrama de corpo livre e o sistema de coordenadas apresentado anteriormente. Nele é acrescentada a velocidade relativa v e o ângulo de ataque alfa para melhorar a visualização. É importante que aqui sejam representadas todas as forças, mesmo sendo valores independentes. Além disso, é importante representar corretamente onde as forças são aplicadas com seus valores em x e em z. Tem-se a sustentação e o arrasto aplicados no centro aerodinâmico, motor em seu ponto de fixação e a força-peso no centro gravitacional. Assim, podemos equacionar o somatório de momentos em torno do CG. Pode-se, então, adimensionalizar em relação ao grupo dimensional apresentado e obtém-se a seguinte equação dimensionalizada. CL contém as contribuições da triflexão do Levon e a arfagem. A utilização de valores de CL e CD obtidos por um método confiável de CFD e validado em ensaios experimentais são inputs necessários para garantir os efeitos do regime pré-stall presentes em aeronaves de alta sustentação. Além disso, a localização precisa do CA é imprescindível para garantir a validade do modelo. Como comprovação, sugere-se o método proposto em Nelson de ensaio em voo para obtenção do real valor desse parâmetro. Nessa etapa, pode-se obter a margem estática longitudinal para todo o diagrama VN definido na etapa 1, a partir da derivação numérica da equação desenvolvida e encontrada na etapa 3, utilizando os métodos apresentados na fundamentação. Ressalta-se que a utilização de um intervalo de derivação pequeno deve ser utilizado com mais de 2 pontos, buscando reduzir o erro de arredondamento dos softwares e aumentando a precisão. Com a equação desenvolvida, também pode-se obter a deflexão necessária para trimar a aeronave, encontrando a solução da equação quando os valores de CM e CG têm valor nulo. Assim, a única variável será a deflexão necessária para cada situação. Vale ressaltar que em situações nas quais o fator de carga é diferente de 1, a aeronave se encontra em uma manobra e há um acréscimo no momento a ser compensado pela superfície móvel. Apresentarei agora os resultados. O modelo desenvolvido apresentou uma margem estática 46,8% menor do que o modelo das bibliografias em altas velocidades. Isso é observado, pois para uma asa voadora são nessas situações que há um maior braço para coeficiente de arrasto e, consequentemente, maior diferença entre os modelos. A análise dos diversos fatores de cargas máximos e mínimos também resultaram em uma margem de manobra que é superior à margem estática para ambos os casos, como observado. Variando os valores de distância d entre o XCG e o XCA para valores de carga igual a 1, é observado que a aeronave se torna instável
antes de d igual a zero, situação limite esperada pelas bibliografias. Observe-se que a posição vertical do CG modifica o comportamento da margem estática com a velocidade, sendo que, quando ele está acima do CA, a margem estática é crescente e, ao estar abaixo, ela é decrescente. Em relação à trimagem da aeronave para n igual a 1, as deflexões necessárias em relação à velocidade para cada distância entre o CA e o CG são essas observadas. A distância d igual a 0,01 não foi utilizada, pois esta já se encontra em regime de estabilidade e, portanto, não trimável. Observa-se que a maior diferença entre as deflexões ocorre a baixas velocidades, que é próxima à região de stall. A variação da posição vertical no CG não alterou muito os valores de reflexão necessários para o modelo desenvolvido. Assim como esperado, há um aumento na deflexão necessária para a manobra, que, em comparação com os valores de n igual a 1, foram muito superiores. Ainda assim, as deflexões necessárias encontram-se abaixo dos limites aerodinâmicos. Após as diversas considerações realizadas para este modelo, contrapostas às bibliografias de estudo, pode-se perceber uma diferença significativa nos modelos. Uma das maiores variações foi observada na variação da margem estática com a velocidade, que deixa de ser uma constante e que varia também com a mudança no fator de carga. A variação do CG, tanto no eixo horizontal quanto no vertical, que também causou mudanças consideráveis na margem estática. Além disso, considerou-se também uma variação importante na deflexão necessária para trimar a aeronave, conforme aplicada uma variação na posição do CG. Outra mudança nessa deflexão que pode ser observada é na consideração de uma aeronave em situação de manobra. Como trabalhos futuros, sugere-se o estudo da influência da variação na posição do centro de pressão no modelo de estabilidade e controle longitudinal e estático, utilização de valores de derivadas de controle dependentes de alfa, validação do modelo em ensaios e uma definição de critério mais elaborada. Assim, finalizo a apresentação, agradecendo a atenção de todos os ouvintes. Agradeço à equipe Cefaixa do Design pelo conhecimento adquirido e também à SAE e Comissão Técnica pela oportunidade e pela dedicação e comprometimento com o aerodesign. Qualquer questão ou dúvida, estou à disposição para qualquer esclarecimento.